Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, né? Estamos aqui com mais um super vídeo, mais um vídeo muito bom aqui para vocês com exclusividade. Vamos falar aqui, comentar sobre um livro aí, né? Recente do Peter Williams, né? Um grande autor aí. E vamos comentar aí, aqui agora nesse vídeo, tá certo, pessoal? Por favor, pessoal, peço que vocês inscrevam-se no canal. Muitos não estão recebendo as notificações, tá bom, pessoal? Não estão recebendo as notificações do canal. E eu, por favor, peço para que vocês confirmem se vocês estão inscritos, recebendo as notificações do sininho. Pessoal, porque é muito dose, porque o YouTube não está divulgando conteúdo bom, ele está divulgando esse conteúdo aí de ateísta, simplista, que não falam nem sempre a verdade nesse sentido. Então peço para que vocês divulguem o meu canal, tá bom, pessoal? Porque eu trago informações aqui que confirmam a veracidade da Bíblia, que confirmam a historicidade, certo, pessoal? Peço que vocês apoiem o canal, ajuda o canal a chegar a 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. Deem apoio, pessoal, porque infelizmente preferem mais a mentira do que a verdade, alguns, né? E aqui nós falamos a verdade, tá bom, pessoal? Peço para que vocês apoiem, tá certo? Pessoal, este aqui, né, é o livro Podemos Confiar nos Evangelhos, do Peter Williams, tá? Acho que é das edições Vida Nova. E é muito interessante, porque vocês sabem que eu trago conteúdo excelente, tudo que eu recomendo é bom, tá? Porque eu tenho público aqui cristão, tanto católicos como evangélicos, tá? O importante é que nós falamos do cristianismo, tá? Essa questão de debate é outra coisa, tá? Vocês podem perguntar lá no fórum, mas aqui nós falamos do cristianismo puro e simples, ao estilo de C.S. Lewis, tá? Eu que quero mostrar a evidência do cristianismo, que é real, que é verdadeiro. Por isso que eu trago material que não tem por aí, né? Trago autores e livros, conteúdo excelente aí, tá bom, pessoal? Peço para que vocês divulguem, tá? Se vocês divulgarem, apoiar o canal, trazerem inscritos, isso incentiva a trazer mais conteúdo, porque dá trabalho pesquisar, trazer vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, eu trago aqui autores excelentes, certo? Então, aqui, ó, colocamos nossa confiança nas mãos dos outros todos os dias, né? Confiamos nos restaurantes para nos servir alimentos não contaminados, nos carros para nos levar em segurança ao nosso próximo destino e nos bancos para manter o nosso dinheiro seguro. A confiança, porém, nunca é dada sem boas razões, baseia-se na credibilidade. Tá? Então, muita gente aí confunde fé, né, com fideísmo, não é a mesma coisa. Tá? No momento em que os restaurantes, os automóveis e os bancos perdem credibilidade, perdemos a confiança e levamos os nossos negócios para outro lado, não é verdade? Então, qual é a razão que justifica? Né? Porque só tem duas opções, o teísmo ou o ateísmo. Só tem duas opções. Ou você aceita que Deus é o Criador e a explicação de tudo isso é a explicação da realidade, ou o ateísmo, que diz que a moral é relativa e outras coisas. Então vamos ver aqui, né? Baseando-se neste tema, Peter Williams, que é da Universidade de Cambridge, escreveu um pequeno livro intitulado Can We Trust the Gospels? Quer dizer, podemos confiar nos evangelhos? Ele pergunta se os evangelhos são fontes confiáveis, nas quais podemos confiar, ou se pergunta se não são confiáveis. Né? Eles contêm um histórico preciso ou estão repletos de problemas? Devemos confiar neles? Pergunta ele, ou levar nossos proverbiais negócios para outro lugar? Porque esse é o motivo dos ataques, muitas vezes desses. Para quem estuda, ok, o cristão que estuda ali, teologia, ok, ele vai estudar com o fim de aprender mais. Mas normalmente o ateísta, o cético, ele estuda para criticar a Bíblia, não para ver se as evidências são verdadeiras. Se você pegar esses videozinhos aí de palpiteiros de YouTube, né, Tonho, sei lá o que, ver que eles sempre, não vão falar, vamos descobrir a verdade, vamos chegar à verdade, não. Vamos atacar, vamos detonar, a Bíblia é fake, Jesus é fake. Pessoal, isso não é um modo honesto de abordar um assunto. Né? Eu acho que é um modo beligerante, um modo militante, desonesto intelectualmente de abordar. Tá? Resumo. O propósito de Williams, ao escrever, é apresentar uma defesa a favor da confiabilidade dos evangelhos para aqueles que estão pensando sobre o assunto pela primeira vez. Né? Então, pessoal, vocês podem adquirir o livro pelo link meu oficial aqui, tá? Não compre em outro lugar, não compre pelo Google, não vão baixar PDF, porque quando vocês baixam PDF, vocês não apoiam o autor. Eu peço, vocês comprem o livro aqui pela Amazon, pelo meu link aqui oficial na descrição, tá bom? Não é um tratamento aprofundado ou um trabalho inovador sobre a confiabilidade dos evangelhos.
é uma versão simplificada para iniciantes, tá, pessoal? Então, o pessoal que está começando, quer aprender mais aí se os evangelhos são verdadeiros, porque alguns veem esses vídeos desinformados de ateístas aí no YouTube, né? E acreditam nessas coisas e pensam que é verdade, e não é verdade. Essas alegações que eles falam. Ah, os evangelhos são falsos, os evangelhos não foram escritos por testemunhas oculares, os evangelhos foram escritos no século II. Ah, os evangelhos foram manipulados. Um monte de baboseira, primeiro, porque esse pessoal não é historiador, não é estudioso sério. Eles simplesmente replicam coisas que outros falaram ali sem, parece papagaio, né? Replicam que outros falaram sem critério, né? Como observa Williams, cortei tudo que era desnecessário. Assim, aqueles que procuram muitas notas de rodapé devem moderar suas expectativas antes de ler esse livro. Tá? Então, eles têm livros muito profundos, outros mais de vários níveis, para várias pessoas interessadas. Tá? Então, você pode se aprofundar no estudo aqui bíblico, no estudo de qualquer coisa. Você pode ver que aquilo sempre fala a verdade. Certo? Afinal, o público-alvo não é o especialista, mas sim o novato. Tá? Esse é o público-alvo aqui. Tá bom? Como os cursos que nós divulgamos, tem para vários níveis, tem para o iniciante, intermediário, certo? Embora Williams pretenda ajudar os não acadêmicos, seu trabalho é baseado em pesquisas acadêmicas, tá? Eu acho interessante que esses ateístas, né, vejo ali Tom e companhia, né, falarem sempre as mesmas baboseiras, né, que tentando desacreditar na Bíblia, tentando ali, e eles citam ali, tentam citar as mesmas coisas, texto grego, especialistas e tudo mais. Só que eles não falam tudo. Tá? Você pode citar especialistas, autores, porque normalmente esses palpiteiros de YouTube não são especialistas, eles só repetem as informações. Mas eles não falam tudo. Né? Por exemplo, eu vi um vídeo agora recente aí de um tal Ciência da Verdade, sei lá, que questiona Paulo. Tá? Eu penso em responder isso aí. Por isso, pessoal, se vocês querem que eu publique mais vídeos, evidências, vídeos... Pessoal, ajuda esses vídeos a terem 5 mil visualizações, 10 mil visualizações. Tá? Porque eu responderia, mas dá trabalho, porque não há mais coisa mais frustrante que você trazer conteúdo bom e ter ali visualizações que mereciam ter mais. Né? Então, ó, embora Williams pretenda ajudar os não acadêmicos, seu trabalho é baseado em pesquisa. Aqui já falamos. É simples ser simplista. É acessível sem ser muito diluído. No total, Williams apresenta 8 argumentos-chave em favor da confiabilidade dos evangelhos. Aqui eu vou destacar 3 deles. Tá? Olha só que interessante, pessoal. 8 argumentos. Os ateístas adoram distorcer, né, argumentos, usam muito do espantalho. Né? E nós vimos que não é verdade. Por exemplo, eles usam muito o argumento do silêncio. Já falei sobre isso. O argumento do silêncio, o que é? Por que historiadores e outros não mencionaram Jesus? Podemos confiar só nos evangelhos, mas as citações estão nos evangelhos. Primeiro eu pergunto uma coisa simples para você. Outros historiadores também, outros historiadores da antiguidade, olha como esses ateístas têm duplo padrão ali, né? 2 pesos, 2 medidas. Porque outros historiadores também não mencionaram outros personagens e eventos. Tá? E aí? Significa que eles não existiram? Né? Esses personagens? Então, pessoal, não é tudo que é mencionado. Não é como hoje que nós temos informações instantâneas. No mundo antigo, era muito difícil chegar à informação, compilar e o restaurar. O importante é ali que está para ser entendido. É real, não é mitológico. Já vimos que não teve tempo para desenvolver uma mitologia na Bíblia, ali no caso. Tá? Então, todas as alegações de ateus e ateístas céticos, eu já detonei isso no Logos. Nenhum ateísta, conseguiu responder, a não ser tentar me criticar. Hermeson, vai para um debate. Hermeson, debate com ateu. Eu não estou nem aí para isso. Porque eu não vou dar palco para pessoal que denigre e desrespeita. Tá entendendo? Agora, se vier com respeito aqui, se vier comentar, eu deixo, tá bom? Eu dou espaço aí. Não cristãs. Os céticos muitas vezes acusam os escritores dos evangelhos de parcialidade. Eles não podem, contudo, acusar os escritores não cristãos da mesma coisa. Por quê? Porque os não cristãos não têm nada a ganhar ao relatar a história de Jesus. Williams, portanto, examina 3 fontes diferentes, todas escritas por não cristãos, dentro de 90 anos depois de Jesus, para ver se elas corroboram os relatos dos evangelhos. Para vocês localizarem, pessoal, quem é leigo no assunto, lembre-se, Jesus morreu no ano 30-31. Ponto. Isso é fato, factível, historicamente factível. Esquece vídeo de ateístas do YouTube, esquece baboirinha, Tom e companhia.
Historiadores sérios que estudam realmente sabem. Mesmo ateus, não estou falando de cristãos, não. Algum chegou lá, a academia tem mais cristãos, teólogos lá, não sei. Não, são historiadores ateus, inclusive céticos, eles todos concordam. Houve um pregador ali, tal. Essa questão se Jesus é divindade é outro estudo que nós chegamos. Tá? Vamos falar aqui sobre esses aspectos aqui. Tá? Uma dessas fontes é Cornélio Tácito. Tácito é considerado por muitos o maior historiador romano da antiguidade. Ao documentar o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., ele escreve os primeiros cristãos e o próprio Cristo. Uma pequena seção relata: Cristos, o fundador do nome, sofreu a pena de morte no reinado de Tibério por sentença do procurador Pôncio Pilatos, e a perniciosa superstição foi controlada por um momento apenas para irromper mais uma vez, não apenas na Judéia, sede da doença, mas na própria capital. Tirando aqui o fato que esse Crestos aqui deu pano para manga, ali o Tonho e companhia, os ateus ficaram falando que, ele alterou Crestos, é aquela coisa. Já, se vocês quiserem, faço outro vídeo específico sobre isso, mas se vocês divulgarem mesmo, se inscreverem no canal. Detonando essa alegação ali, porque os manuscritos mais antigos trazem exatamente cristãos. Tá? Então, esquece essa balela que esse pessoal fala, pessoal, de alteração, interpolação, manipulação de cristãos. Não houve. Tá? Esse pessoal aí somente repete coisa que outros falam. Eu já demonstrei que não houve essas interpolações. Olha aqui. Então, somente com essa breve citação, aprendemos esses detalhes corroboradores. Primeiro, Jesus Cristo é o fundador do cristianismo. O cristianismo se originou na Judéia. Jesus foi crucificado enquanto Tibério era imperador de Roma. Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte. A crucificação de Jesus não impediu o movimento cristão. Né? Nada mal, considerando que mencionei apenas um pequeno parágrafo de uma das fontes. Williams menciona 3, mas na realidade existem muito mais. Tá? Então, pessoal, aqui nós vemos, eu sou ciente dessas alegações que Tonho ou companhia fazem. Mas para que eu responda, faça vídeos, eu preciso do apoio de vocês, tá, pessoal? Se vocês divulgarem, se vocês se inscreverem no canal, e eu respondo, faço aqui. Familiaridade com a Palestina. Os céticos muitas vezes argumentam que escritores não cristãos, sem nenhuma ligação com a Palestina, foram os autores dos 4 evangelhos que temos hoje. Tá? Olha que interessante. Eles argumentam que autores gregos em todo o Império Romano, em lugares como Antioquia, Ásia Menor e a própria Roma, escreveram os evangelhos depois de ouvirem essas histórias transmitidas a eles por outras pessoas que ouviram as histórias transmitidas a eles. Muito parecido com o jogo do telefone sem fio lá. Você sabe, né, essa teoria da Flaviana, essa maluquice, né, que nenhum acadêmico considera isso aí, tá? Só uma molecada de YouTube aí, né? Se for como afirma o cético, seria de esperar encontrar todos os tipos de erros no que diz respeito à geografia, aos nomes e aos costumes locais palestinos. Afinal, os recursos como internet, enciclopédias e mapas detalhados não existiam naquela época. Imagine tentar escrever uma história sobre um pequeno país ao redor do mundo, onde você nunca esteve e não tem acesso a recursos. Provavelmente você cometeria muitos erros. Geografia. Mas os evangelhos são meticulosamente precisos no que diz respeito a esses detalhes. Né, esses vídeos muito curioso aí do Tonho, né, e companhia, falando do Mar da Galileia, né? Que no Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, né, que é um lago realmente, né, não tem tempestade, não havia tempestade, não havia tempestade, não podia ter tempestade, então Marcos mentiu. Né? Olha que absurdo, pessoal. Eu já detonei isso no Logos lá, provando que existe sim tempestade lá, tá? Então, pessoal, tomem cuidado com essas coisas. Tomem cuidado com esses vídeos que vocês veem, tá? No YouTube. Tomem muito cuidado, pessoal. Sejam criteriosos. Vão às fontes. Vão aqui nos meus vídeos, eu trago fontes, pessoal. Tá bom? Não vão porque outros falaram, só porque tem ódio da Bíblia, tem ódio. Verifique se é verdade, tá? Verifique. Olha. Os autores, por exemplo, mencionam 26 cidades, muitas das quais eram pequenas e insignificantes. Já falamos sobre isso, que a Bíblia difere dos relatos mitológicos já nisso. Tá? Porque é inserida na história. Outros relatos mitológicos, ok, o cara vai falar do Bhagavad Gita, do outros que também mencionam locais históricos. Mas o teor, quem estuda isso, é totalmente diferente. Tá? Já falamos sobre isso, né? Williams argumenta que nenhuma fonte conhecida listou algumas dessas cidades e, portanto, parece que os autores receberam a informação por experiência própria ou audição detalhada. Tá? Os evangélicos gnósticos posteriores, que temos boas razões para rejeitar, por isso que nós já falamos, por que o evangelho lá de Maria Madalena, aqueles evangelhos
apócrifos que esses ateístas adoram falar. Por que eles não estão na Bíblia? A igreja selecionou, a igreja manipulou, a igreja, o concílio de Nicéia, ele manipulou os livros ali. Mentira, pessoal. O concílio de Nicéia não teve nada a ver com isso, com cânon. Por favor, largue de ser ovelhinhas que ficam vendo esses vídeos de ateístas. Eles não teve nada a ver com isso. Os apócrifos, o que acontece? O que são os evangelhos apócrifos? Aqueles que foram escritos depois do século II. Porque todo o Novo Testamento, por isso que o Tom e companhia tentam sempre puxar o Novo Testamento para o século II. Você está entendendo a manipulação? Por quê? Porque aí vai ficar fácil de atacar, vai ficar fácil de falar que não tinha testemunho ocular para os evangelhos, vai ficar fácil de falar que teve manipulação, que patati patata. Mas não é verdade, porque nós vemos que todos foram escritos, o Novo Testamento todo foi escrito dentro do século I. Tá? Não teve tempo para desenvolver uma mitologia. Porque eu pergunto para o Tony and Friends and others, né, outros amiguinhos aí, né, Pabino, papapá, que pergunta o seguinte: por que eles não fazem essa mesma crítica a Alexandre o Grande, que foi mencionado por Plutarco 350 anos depois que ele viveu? Não vamos falar isso porque eles não têm dúvida de Alexandre. Mas Alexandre o Grande não andou sobre as águas, Alexandre o Grande não multiplicou pães. E daí? Não importa. O que importa é que, se está lá, nós temos mais proximidade de Jesus, isso, pelo benefício, isso tem mais evidências ainda da Bíblia. Porque não teve tempo de desenvolver lendas. Porque se fôssemos assim, então teve muita lenda ali no Alexandre. Poderíamos então aqui, mas escrever sobre pequenas aldeias como Caná, Betânia e Salim seria necessário ter estado lá ou recebido depoimentos confiáveis, testemunhas oculares. Nomes. Além da geografia, os autores demonstram familiaridade com os nomes palestinos. Tá? Isto é, os nomes nos evangelhos refletem uma representação precisa nos nomes dos nomes no registro secular palestino. Tá? Eu já falei, recentemente vi um vídeo aí do tal professor falando do livro do Craig Evans, né, tentando desacreditar o livro porque ele fala do massacre lá dos inocentes em Mateus, e dizendo que porque os historiadores mencionaram esse massacre. Pessoal, já falei, cansado de falar, outros historiadores não mencionaram outros eventos e personagens. Isto significa que eles não existiram? Nem tudo é tão... Hoje nós sabemos das evidências. Né? Ok, ele vai falar lá, mas só estou criticando as citações do Craig Evans. Só que com o objetivo nesse sentido. Mas por que outros historiadores não mencionaram? Ora, bolas. Outros historiadores não mencionaram também outros eventos importantes que nós sabemos que existiram, que possivelmente existiram. Então, pessoal, tomem muito cuidado com esse negócio do argumento do silêncio que esses ateus usam, tá? Porque hoje nós sabemos evidências, né? Não teve manipulação, não teve, ao contrário do que esse pessoal fala, não teve manipulação, tá? Então é importante entender, né? Por exemplo, o nome mais popular registrado pelos judeus durante o primeiro século foi Simão, né? E o nome mais popular nos evangelhos? Você adivinhou, é Simão. E além disso, o segundo nome mais popular no registro palestino dos evangelhos também é o mesmo, José. Por outro lado, o evangelho de Judas, escrito no final do século II. Agora vocês entenderam por que esses evangelhos apócrifos não estão na Bíblia? Porque eles foram escritos depois do século II. Tá bom? Por isso, enquanto o Novo Testamento foi todo do século I. A igreja, não é que a igreja escolheu, a igreja discerniu, tá? Ali, porque eles tiveram essa autoridade, os apóstolos tiveram essa transmissão. E os evangelhos apócrifos são cheios de fantasia, são cheios de mitos, tá? E é por isso, entendeu? Por isso. Lista nomes como Adamas, Adonis, Barbelo, Eva, Galila, Harmotot, Sofia e Obel. Nenhum desses nomes é encontrado em nenhum registro palestino do primeiro século. Você está entendendo? Com base nesses dados, Williams deduz: os evangelhos resultantes não são o que esperaríamos de pessoas que inventaram histórias a uma distância geográfica. Atos dos Apóstolos está cheio de evidências ali geográficas. Então, é realmente correto. Tá? Então, os evangelhos também podem ter esse benefício. Né? Coincidências não planejadas. Baseando-se no trabalho recente de Lydia McGreal, Williams argumenta que coincidências não planejadas fortalecem a defesa da confiabilidade dos evangelhos. Em uma coincidência não planejada, explica Williams, os escritores mostram um acordo de um tipo que é difícil imaginar como deliberadamente planejado por qualquer um dos autores para fazer a história parecer autêntica. Permita-me explicar, né?
É difícil entender, né? Não. Todos os 4 autores relatam o milagre de Jesus alimentando 5.000 pessoas. Como a maior parte da Palestina era rural, é difícil imaginar por que uma multidão de cerca de 20.000 pessoas vagava com Jesus pelo campo. Nenhum dos evangelhos sinóticos explica esse fenômeno. João, porém, coincidentemente, nos diz que a Páscoa se aproximava. Tá? João 6,4. Como era costume, grandes multidões afluíram a Jerusalém para a sua festividade anual, explicando assim a enorme multidão. A explicação de João sobre a Páscoa que se aproxima preenche a lacuna, ou é uma coincidência involuntária, e explica as grandes multidões encontradas nos outros evangelhos. Tá bom? Olha só. Além disso, na mesma história milagrosa, João nos conta que Jesus pergunta a Filipe onde eles podem comprar pão para alimentar a todos. João 6,5. Alguém se pergunta por que Jesus perguntou a ele, já que ele não era um dos principais discípulos. Novamente, uma coincidência não planejada preenche as lacunas. Tá? Lucas 9,10 nos diz que esse milagre aconteceu perto de Betsaida. Esse detalhe é importante porque João 1,44 nos diz que a cidade natal de Filipe é Betsaida. Veja, quantos juntamos esses detalhes aparentemente insignificantes, as coincidências não planejadas, vemos que Jesus perguntou a Filipe onde eles poderiam comprar comida, porque ele conheceria a área melhor do que qualquer outra pessoa. Entenderam, pessoal? Então é isso que é importante ver, tá? Estudar a Bíblia. Então nós temos aqui o Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. Vocês podem ter acesso vitalício. O link oficial está na descrição aqui, pessoal. Só conheçam pelos links que eu divulgo, pessoal. Todo aquele que compra comigo, manda um e-mail lá comprovando que comprou um curso comigo, eu atendo. Você pode fazer pedido de vídeo, você pode fazer pedido de artigo que eu faço para você. E também tem bônus, né? Ganha um bônus aí, tá bom? É difícil imaginar como 4 autores gregos diferentes, sem qualquer relação direta com Jesus, poderiam ter reunido todos os detalhes dessa forma. Tá? Então não esqueça esse negócio de que Flávio José escreveu os evangelhos, né? Podemos confiar nos evangelhos? O espaço me permite expor outros capítulos que abordam questões importantes como autoria, datação e crítica textual. Você simplesmente terá que ler o livro por si mesmo, mas espero que essa breve sinopse lhe dê uma pequena amostra do que esperar dele. Pessoal, o livro é ótimo, tá? O Peter Williams é excelente, tá? Porque nós divulgamos aqui autores excelentes também, tá? É importante aqui. Então, quando vocês compram o livro aqui pelo meu link, vocês apoiam o autor. Isso traz mais conteúdo, nos faz. Não baixem PDF, pessoal. Não façam isso. Vocês têm que comprar o livro aqui, ó. Tá? Ao refletir sobre o livro, seu ponto forte está na acessibilidade e brevidade. Tá? Tem 140. Vários assumiram a tarefa de escrever livros sobre a confiabilidade dos evangelhos e vários foram excelentes, mas nenhum foi tão breve. Há algo de bom em poder ler um livro dessa natureza em 1 ou 2 sentadas. Tá? Então vocês podem tanto fazer o curso Conheça Sua Bíblia capa a capa, ou também adquirir os livros aqui da Amazon, que eu divulgo aqui nos vídeos. Além disso, seu capítulo sobre a familiaridade dos escritores dos evangelhos com a Palestina foi de longe a parte mais forte do livro. Tá? Williams certamente lhe ensinará algo novo sobre a Palestina que aumentará sua confiança nos evangelhos. Por exemplo, Williams chama a atenção para o fato de que os plátanos eram comuns em Jericó, a cidade onde Zaqueu subiu para ver Jesus, mas não eram comuns em todo o Império Romano. Tá? Como alguém que escrevesse de uma terra tão distante saberia esse detalhe botânico? Deve ter vindo de depoimento de uma testemunha ocular. Tá? Ele dá vários exemplos como esse. Estou tão impressionado com o livro, né? Podemos confiar nos evangelhos, agora se tornou meu recurso recomendado para outras pessoas interessadas nesse tópico. Tá? Se você juntar esse livro com outros que eu divulgo aqui, nossa, muito bom. Williams evita se prender a detalhes como críticas de forma e redação ou argumentos do Midrash, algo que a maioria dos outros livros desta natureza não evita. Como Williams mencionou no prefácio, ele deixou de lado tudo o que era desnecessário. Mas, apesar de sua brevidade, o livro ainda é abrangente, abrangendo os evangelhos de uma ampla variedade de ângulos. Tá? Então, podemos confiar nos evangelhos? A resposta de Williams é um sonoro sim, e acontece que concordo com ele. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, apoiem o canal, cliquem no sininho, pessoal, por favor, recebam as notificações. Temos também no Telegram lá, também o grupo para vocês serem informados, temos o grupo no WhatsApp, para vocês ficarem informados, pessoal, porque não dá, tem gente que fala assim, eu fui no seu canal e vi que tinha vídeo. Não é assim, pessoal, o YouTube distribui tanta coisa aí, né? Então, veja o meu conteúdo que é bom, veja o seu sininho, está notificando. Tá bom, pessoal?